Temos aqui connosco o Padre Carlos Carneiro. Nestas coisas, apesar de ser um congresso assim uma coisa mais protocolar, creio que às vezes a simplicidade também nos ajuda a enquadrar o que estamos aqui a fazer. Por isso, permita-me apenas um breve parágrafo, até porque muitos conhecem o Padre Carlos. Ele é jesuíta desde 1982 e é sacerdote, foi ordenado em 1995. Neste momento tem-se dedicado à pastoral universitária juvenil, já foi mestre de noviços e acompanhou a formação dos jovens jesuítas. Já foi diretor do Colégio das Caldinhas, onde foi ordenado sacerdote. Somos vizinhos, ambos do Conselho de Santo Tirso, neste caso, da sua ordenação. E atualmente ele é o diretor da Casa da Torre em Soutelo. Vou partilhar convosco, para avançarmos, um pequeno parágrafo de uma das catequeses do Papa Francisco sobre a Eucaristia, do ano 2017. Creio que é o que estamos aqui a fazer. É muito importante voltar aos fundamentos, redescobrir aquilo que é essencial, através do que se toca e se vê na celebração dos sacramentos. O pedido do apóstolo Santo Tomé para poder ver e tocar as chagas dos pregos no corpo de Jesus é o desejo de poder, de alguma forma, tocar Deus para acreditar nele. O que Santo Tomé pede ao Senhor é aquilo de que todos nós precisamos. Vê-lo e tocar nele para o poder reconhecer. Os sacramentos vêm ao encontro desta exigência humana. Os sacramentos e a celebração eucarística de maneira especial são os sinais do amor de Deus, os caminhos privilegiados para nos encontrarmos com Ele. E agora pergunto, estaremos nós, como Santo Tomé, à procura de sinais tangíveis da presença de Deus para sustentar a nossa esperança? Como é que podemos encontrar na Eucaristia esses sinais que alimentam a esperança? Padre Carlos, permita-me ainda perguntar-lhe. Quando celebramos a Eucaristia, são sinais que alimentam a minha esperança ou porque celebro a Eucaristia posso alimentar a esperança dos outros? A palavra é sua. Muito obrigado. Diz Sofia de Melo Breiner: vimos o mundo inteiro nos seus olhos e por os ter olhado nós ficamos penetrados de força e de destino. Ele deu carne àquilo que sonhamos e a nossa vida abriu-se iluminada pelas imagens de ouro que ele vira. Veio dizer-nos qual é a nossa raça, anunciou-nos a pátria nunca vista e a sua perfeição era um sinal de que as coisas sonhadas existiam. Vimos-lo voltar das multidões, com o lar azulado das visões, como se tivesse ido sempre só. Tinha a face orientada para a luz, intacto caminhava entre os horrores, interior à alma como num conto. E ei-lo caindo à beira do caminho, ele que partira com mais força, ele que partira para mais longe. Porque o ergueste assim como um sinal? Pusemos tantos sonhos em seu nome. Como iremos para além da encruzilhada, onde os seus olhos de astro se quebraram? Senhor Nosso Apostólico, Senhor Arcebispo Primaz de Praga, Senhor Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Senhores Cardeais, Senhores Bispos, Sacerdotes, Diáconos, Seminaristas, Novitos, Religiosas, Religiosos, Povo Santo de Deus. O convite para estar aqui hoje recebi-o com imensa alegria, mas com bastante preocupação. É um tema desafiador, que exige coerência de vida e não só uma reflexão apurada sobre as questões teológicas, psicológicas, afetivas, espirituais que o envolvem. Porque o corpo de Cristo, para ser de Cristo, é corpo. E Cristo só é Cristo porque é Jesus. E o corpo de Cristo é Jesus Cristo na sua totalidade. E o meu corpo,
ainda não é Cristo. Sou ainda eu só à sua procura. E, portanto, não sei se tenho alguma coisa a acrescentar a tudo aquilo que cada um de nós já pensou, já estudou, já rezou, já viveu e já comungou. Nasci há 63 anos em Vila do Conde, nesta querida diocese de Braga. Terra onde as rendas se misturam com as redes e o cheiro da maresia se confunde com o cheiro das flores. Há uma madrugada única neste povo e nesta terra, onde um sobressalto de esperança não deixa ninguém adormecer. É o dia em que o Senhor sai de casa, vem para a rua, percorre os caminhos que habitualmente habitamos, passa pelas nossas casas, abençoa as nossas famílias, vai à procura dos mais fugidios e dos descrentes e mostra-se gloriosamente pobre, despojado, como naquela noite da sua entrega. É sempre a Páscoa, qual Natal, que o fez nascer a ele e que nos faz nascer a nós, nessa procissão que é a vida, tal como naquela noite em que os seus passos percorreram o caminho que vai de Herodes a Pilatos. O Senhor vem visitar-nos, é o anúncio, e todos o queremos receber sem exceção. E perguntamos, qual noite de Páscoa, as crianças aos seus avós, mas que noite é esta, em que a fé não nos deixa dormir? É uma noite que procura preparar a visita do Senhor. E durante mais de uma semana, quase ninguém faz mais nada a não ser aprender a esperar pelo Senhor, a desfolhar milhares de pétalas para que o Senhor saiba quanto o amamos, quanto o esperamos. A certeza de que não queremos ser, nem podemos ser, sem Ele. E assim as ruas cobrem-se de flores, de cheiros, e a fé cheira a rosmaninho, como se fosses todos Marta e Maria, agradecidos naquela ceia por todos os irmãos Lázaro que o Senhor tira da morte quando passa. O que dizer? O que pensar? O que viver? A Deus o que é de Deus. E cada um de nós para Deus. Porque se não é de Deus, de quem é? E assim vamos aprendendo que nenhum de nós pertence a si próprio, mas que tem uma origem que não está em si mesmo. E de joelhos ou de pé, cheios de sonhos ou de lágrimas, não o vemos só passar, como se fôssemos capazes de entrar naquela custódia e o queremos raptar, porque nunca mais o queremos deixar escapar. E por mais solene que seja a procissão e de valor incalculável a custódia que o protege, a verdade é que quem vemos passar é o Verbo feito carne. É a carne que se fez pão. É o pobre de Yahvé. É o menino nascido entre animais. É o profeta das bem-aventuranças. É o perdoador incurável. É o anunciador do novo céu. O peregrino, o orante, o confidente, o mártir feliz. Ali vai o meu Senhor e o meu Deus. E quando alguns se perguntam qual o valor de tanto trabalho para tudo desfazer no efêmero de uma procissão que passa, é possível descobrir como a intemporalidade das coordenadas da encarnação de Deus nada perdem quando assumem a caducidade do mundo, do tempo e da nossa fragilidade, que eleva a nossa precariedade, o nosso pó, à condição de pó levantado e de pó enamorado. E o Senhor fez-se pão, fez-se quase nada, para nos garantir o valor de cada um de nós, quem somos, como somos e, sobretudo, o que somos chamar na imersão de uma nova criação. Senhor Jesus,
Tu nunca fizeste a ninguém uma falsa promessa de amor. E a Eucaristia é a declaração mais verdadeira, mais eterna, deixa-me falar assim, Senhor, mais romântica que um Deus cheio de inteligência e apaixonado pela humanidade livre é capaz de fazer a cada um de nós. E a história repete-se, porque Maria é agora aquele que cada um ou aquela que cada uma quer de facto receber com a mesma liberdade uma nova encarnação, justa e livre. Descobri-te assim na infância. E entre a infância e a adolescência apresentei-me diante de ti para receber-te pela primeira vez. Tu sabes, foi um amor à primeira vista. Talvez o único amor à primeira vista possível entre tu e cada um de nós. Um amor que veio para durar, um amor que veio para ficar. E foi assim que da adoração me abri à possibilidade da comunhão. Que fizeste de mim, Senhor, que fazes de cada um de nós, Senhor. Porque se apenas te adorarmos, não somos capazes de te entender. Num texto genial que o futuro Papa Bento XVI escreveu antes da abertura do Concílio Vaticano II, ele diz-nos, ponderada, mas descaradamente, que tu te fizeste pão para ser comungado. E enquanto não és verdadeiramente comungado, não és adorado. Porque a comunhão é a forma maior de adoração. Porque a comunhão é a forma maior de integração, a da imersão de cada um de nós em ti, sem nenhuma diluição do que somos. Se o amor não é isto, diz-me, Senhor, o que é, para que cada um de nós o vá procurar, pelas ruas por onde tu também muitas vezes parece que não passas, mas onde estás, à espera de cada um de nós. Senhor, no pão consagrado, tu não és símbolo, és sinal. Tu não és imagem, és presença. Tu não és mito, és realidade. Tu reinventaste-te no parto da Páscoa para seres um corpo que se parte, um sangue que se derrama, uma liberdade que já não se pertence a si própria. Tu és aquilo que cada um de nós mais deseja ser, mais aspira a ser, um corpo vivo em relação. Cada um de nós nasceu para ser também um corpo eucarístico, um corpo que se dá, um corpo que se derrama, um corpo que se entrega, um corpo que sabe viver para aprender a morrer. E na morte não vê apenas a finitude, vê essa fronteira tão esperada para poder finalmente ser tudo o que cada um de nós aspira em ti. Mas por que é que tantas vezes parece que a comunhão não faz em mim os efeitos que esperava? E eu ainda sou só quem era, e ainda não sou como tu és. Mas quem comungo eu quando te comungo? De facto, tantos ao longo da história do cristianismo, e em particular depois daquele tempo em que te achávamos que éramos indignos de seres comungado, que o melhor era até receber-te fora da Eucaristia e completamente como forma excepcional. Como soubeste esperar, Senhor, pela história da Igreja, para te redescobrirmos, recebermos e nunca mais te celebrarmos sem te comungar. Porque o mais espantoso de cada comunhão não é se eu comungo como pecador. É como pecador, eu sou convidado a comungar-te sempre em graça. E eu sei que muito antes de te comungar, Senhor, és tu que me comungas.
E quando tu me comungas, aí sim, nesse dia, eu faço a minha primeira comunhão. A primeira comunhão de ser comungado. E não a primeira comunhão que tantas vezes acontece em tantos lugares, que acaba por ser o sacramento da única comunhão, talvez até da última, quando era a promessa, a esperança de ser a primeira de tantas. És tu, Senhor, que me comungas. És tu, Senhor, que nos comungas, que comungas o mundo, que comungas os crentes e descrentes, que comungas os santos e os pecadores, que comungas os soberbos e os humildes. Ninguém fica fora da tua comunhão, porque somos todos teus irmãos e filhos do mesmo Pai. Em Maria, percebemos quanto nos queres livres para podermos entender toda a esperança que tens em cada um de nós quando nos comungas, quando nos adotas, quando nos assumes. Não precisamos de ser artificiais, de fingir, de estar contigo como quem está numa festa de salão para nos apresentarmos. A condição que a Igreja nos propõe, a mais bela de todas, mesmo comungando como pecadores, nas mãos ou na boca, de joelhos ou de pé, o que importa não é a forma como comungamos, é a ti que te comungamos. É a ti que não deixas ficar ninguém para trás, na fila da espera. O que importa é saber que tu nos tens no teu coração. Receber-te, Senhor, não por mérito, não por ser santo, mas pela tua graça, pela tua misericórdia. Comungo para ser comungado, para ser recebido em comunhão, para ser elevado à condição de filho, para entrar no jogo de oração da Santíssima Trindade. Comungo porque te pertenço, porque faço parte de ti, porque me revejo em ti, porque te encontro em cada um. A questão, Senhor, não é onde tu estás, é onde não estás, em quem não estás. A infinita misericórdia de Deus, que ainda hoje me espanta, chama-me ao sacerdócio na mínima companhia de Jesus. E agora? Agora, Senhor, que te tenho nas minhas mãos, como é que eu posso ser tão pobre como tu? Há uma coisa que naquele pão me espanta, Senhor. Peço desculpa, mas um dia vais ter que me explicar. Quando tivermos aquele tempo infinito para saborearmos aquela amizade que é eterna, que é perpétua. Senhor, porque te fizeste tu pão sem fermento? Porque te fizeste tu pão por acabar, pão incompleto? Quando me descubro, e quando descubro todos os meus irmãos na fragilidade do meu sacerdócio, então percebo que ser incompleto não é um defeito, é uma peregrinação. E o fermento que te falta, Senhor, deixa-me sonhar, quem me dera ser eu. Mas é a Igreja. A Igreja no mundo é o fermento da Eucaristia. É o fermento que o teu pão parece que não tem, porque a Igreja é o teu outro corpo, para ser fermento no mundo, para ser tão pobre como tu, para comungar toda a humanidade. Podemos discutir, divergir, conversar. Qual é a melhor forma de te celebrar, se em latim ou em inglês? Se com órgão de tubos ou porventura com harpa. Podemos discutir, até nos podemos porventura aborrecer.
o que é que mais divino. Mas o que não podemos é implodir o teu corpo e matar o Espírito Santo na Igreja. A esperança do mundo é a Igreja como o fermento, que é capaz de levar à realidade aquilo que ela não tem, proibida a si mesma de ser uma igreja de protesto, para ser uma igreja de transformação. Uma igreja que não vive escandalizada com o mundo, nem mesmo com aquilo que está mal e que precisa de uma nova redenção, mas uma igreja que se comove profundamente e que se junta a todos aqueles que te amam, que te conhecem, que te cuidam, que te servem. Daquelas senhoras mais velhinhas da igreja, que te faz a companhia para que nunca experimentes o que é a solidão que experimentaste na cruz. Até aqueles, porventura, que passam à porta da tua igreja e que não querem entrar, porque ainda não sabem o que estão a perder. A minha esperança é que este congresso seja para todos nós uma enorme ocasião, talvez discreta, mas desta redenção, desta transformação, deste abraço que tu dás ao mundo, porque o mundo é teu, é para ti. E, portanto, Senhor, que a Igreja seja capaz de realizar no mundo o que tu realizas no pão quando é consagrado. Essa transubstanciação da nossa identidade, matando-nos todos os medos, o maior travão da esperança. Uma igreja que não se contenta em ter nas suas celebrações a geração dos avós que nos precedeu. Uma igreja que ama e valoriza os seus catequistas e todos os seus servidores, mas que percebe que a maioria ficou do lado de fora, quer ver, mas não quer julgar. E todos os que a cuidam na oração, no serviço, de facto merecem o Prémio Nobel da Perseverança e são para todos nós testemunhas insubstituíveis da tua ressurreição. Uma igreja que, sob o impulso das Jornadas Mundiais da Juventude, não tem medo de se perguntar, não tem medo de se questionar, porque muitas vezes aqueles que dizem mal de nós gostavam de ver em nós muito mais de Cristo do que porventura de cada um de nós. E também por aí, muitas vezes, o teu Espírito nos quer falar. Somos uma igreja de porta aberta, gratuita. Ninguém precisa de comprar um bilhete para lá entrar. É de todos, com todos, para todos. É como tu. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós, que será entregue por todos. Não conheço outro todos, senão o todos da Eucaristia, o para todos de Deus. E o que podemos fazer com esse sinal incontornável do Espírito que nos quis falar? Não queremos viver apenas de esplendor, nem queremos viver apenas da vontade, muitas vezes ainda frágil, de quem na sua juventude te encontra e até é capaz de todas as ousadias, mas também é capaz de se iludir ou desiludir na primeira adversidade. Como é que os mais velhos vivem a comunhão com os mais novos? Como é que os mais novos vivem a comunhão com os mais velhos? Como é que os senhores bispos vivem a comunhão com os seus sacerdotes? Meus queridos bispos, cuidai de nós. Cuidai de nós. Cuidai dos padres. Somos vossos filhos. A vossa missão é de ser um bocadinho pai e mãe de cada um de nós. Precisamos dessa fidelidade de Deus que nos chega pelo cuidado de cada pastor e depois, contagiados por esse dinamismo de fé, também nós podemos chegar a tantos, chegar ao mundo inteiro
E não ficar à espera que as pessoas venham até nós, mas, como Jesus, pôr-nos a caminho e ir ter com todos aqueles que, sendo igreja, parece que preferem viver do lado de fora. A esperança é muito pobre. Talvez por isso ela não apeteça. É tão pobre que quer fazer a igreja pobre. Não porque ela não tenha valor. Porque o pobre não é apenas aquele que pede. O pobre é aquele que dá. Quando dá, ficamos mais pobres. E é muito bom ver como a igreja tem gosto em ficar mais pobre. Porque se dá, porque se entrega, porque não precisa de tanto para anunciar o Evangelho, para ser a testemunha viva do Evangelho, para ser o outro corpo que mostra o Evangelho. Achamos tantas vezes que precisamos de meios sofisticadíssimos para anunciar o Evangelho. Mas nada, talvez nenhuma ferramenta possa ser evangelicamente tão desafiadora, tão reveladora da identidade do próprio Deus do que a sua própria pobreza. Se Deus não fosse pobre, nunca podia ser trinitário, porque se bastaria cada um a si próprio. Como muitas vezes cada um de nós somos ricos porque nos bastamos a si próprios. E não sabemos comungar de forma pobre o Cristo pobre. E por isso a Eucaristia não nos faz pobres. E muitas vezes não faz pobre a Igreja. Mas só a pobreza é capaz de nos iluminar para descobrir a sua grandeza, o seu poder, a sua autoridade, a sua credibilidade. A esperança na Igreja manifesta-se de tantas formas, de uma enorme criatividade, de uma enorme fidelidade, em 1000 voluntariados, em 1000 formas de serviço, em 1000 experiências de compaixão, em 1000 tentativas de uma denúncia audaciosa de todas as injustiças do mundo. Uma igreja pobre não tem medos, não tem inimigos, nem trata aqueles que querem ser inimigos da igreja como se fossem. Nenhum filho é um inimigo. E por isso esta igreja pobre, simples, outro corpo, para que o mundo comungue, quer ser o fermento que o pão consagrado não tem. Não tivemos tempo para o acabar. Talvez por isso muitos considerem mesmo a tua vida histórica pequena. Foram 30 e não sei quantos anos. Mas tu, que continuas vivo e ressuscitado, não perdeste nada da tua corporalidade, nada da tua humanidade, e presenteaste-nos com essa forma de presença, que é o novo corpo, que é muito mais do que carne, é a tua totalidade, e aí estás, Senhor, surpreendentemente ressuscitado, para nos garantir o futuro, para nos garantir o céu, de mãos dadas, aberta, de forma gratuita, porque ninguém chega a ti por mérito, por virtude, nem sequer por coerência, mas pela humildade da oração e da tua enorme generosidade. Por isso, também este congresso pode ser para nós um estímulo a uma igreja fermento, a uma esperança fermento, no diálogo com a ciência, até para não termos medo das suas divergências, com as novas ciências humanas, com o progresso tecnológico, com a erudição, com a cultura, com todas as formas de fazer, de pensar. Muitas delas até poderíamos quase considerar opostas, mas se virmos bem, há sempre fios que se cruzam. Uma igreja e uma fé que, não sendo reduzidamente uma moral,
tenho a ambição de ser também uma proposta que toca os corações e o agir. E por isso também proponho ao mundo uma ética. Uma igreja que se atravessa tanto para defender a vida, para dizer que o aborto não faz sentido, que a eutanásia não dá futuro, mas que igualmente se atravessa contra a violência doméstica, contra a exploração dos imigrantes descartáveis, contra os jovens que não conseguem o primeiro emprego, contra tantas políticas que não constroem uma cidadania. Não é política, são pessoas. Não é ideologia, é a história concreta, onde tu encarnaste, Senhor, e onde queres a Igreja encarnada. No Pentecostes, essa nova encarnação, garantiste-nos que estavas para sempre conosco, até ao fim do mundo, vencendo todas as adversidades que sozinhos não somos capazes de vencer. Nós sabemos que a sexta-feira da Igreja já aconteceu em várias épocas e, porventura, em alguns lugares, é isso que estamos a viver. Talvez por isso. A esperança leva-nos a abrir à possibilidade do advento de Sábado Santo. Talvez o mais difícil de ser celebrado, tantas vezes atropelado na ânsia da alegria da ressurreição. Uma igreja que é geradora de uma cultura de esperança, não de mitos, não de utopias, porque a esperança não é apenas um desejo, porventura uma perspectiva mais bem-humorada da vida. A esperança é a capacidade de lermos toda a realidade a partir do Espírito Santo. Essa é a verdadeira leitura espiritual, que não se reduz ao livro mais fascinante de piedade. É a forma como lemos a realidade, como interpretamos os acontecimentos, como nos integramos na vida e no concreto, como rezamos a história, como não temos medo de morrer para que alguém se salve. Viva a plenitude do amor de Deus na pequenez de cada um. Por isso a esperança muitas vezes não é compreensível, porque é essa leitura espiritual da realidade como ela é, do grito que ao nosso lado chega até ao altar, a esse pão que está cheio de nomes, a esse pão que consagramos, que está cheio de nomes dos batizados e porventura dos bons batizados, das histórias, das dores, das alegrias, das preocupações, dos que perderam a fé, dos que ainda a não descobriram. Esse pão onde cada um de nós tem lugar, onde cabe o mundo inteiro. O mundo inteiro que vimos nos teus olhos. A esperança não é um destino, é uma certeza, porque de comunhão em comunhão até à eternidade final. O céu é a nossa esperança total, onde cada um de nós é quem é, sem perder nada do que é, sendo tudo o que é transformado pelo Senhor. Já não sou eu que vivo, também sou eu que vivo, mas és tu que vives em mim. Ainda recentemente, o Papa Francisco, quando teve a bondade de nos dirigir as palavras no Mosteiro dos Jerónimos, nos dizia como Jesus subiu para o barco de Simão, depois de ter falado às multidões, ele tem este fascínio de mudar a vida, de mudar vidas, de mudar histórias. E salta aos olhos o contraste, dizia o Papa Francisco, entre os pescadores que descem do barco para lavar as redes, para as limpar, para porventura voltar ou fugir para casa, para se esconder, talvez como os apóstolos na madrugada da Páscoa. E como o movimento de Jesus é contrário, não é o de descer do barco, mas é o de subir para o barco e convidar-nos a lançar novamente as redes para a pesca.
Os discípulos descem, Jesus sobe. Que madrugada aquela em que o Senhor os visita e lhes pergunta se têm pão. E não tem nenhum pão, e não tem nada, e não tem peixe. E sobretudo não o tem a Ele. Como pode haver vida quando Ele não está? Como é que o mundo consegue viver sem Deus? Como é que cada um de nós consegue viver com pouco Deus? Porque ousamos tão pouco? Porque deixamos que a mediocridade nos faça contentar como migalhas, quando Jesus nos vem dizer que temos direito àquilo que é a eternidade, a sua vida para sempre. Mas o Senhor disse-lhes e diz-nos a cada um de nós: há mais mar. Igreja, há mais mar. Cada comunidade, há mais mar. Há mais mar. Não deixeis de lançar a rede. Lancei a rede para o outro lado. Experimentam a desilusão, porque havia tudo para funcionar, como tantas vezes nas nossas comunidades, nas nossas dioceses, nas nossas paróquias, no nosso movimento. Há barco, há pescadores, há rede, há mar, há peixes. E por que é que não há pesca? Há mais mar. Lancemos as redes para o outro lado, porque a esperança gera confiança no que não depende de nós, porque não está na nossa segurança. O futuro da Igreja está na esperança de Jesus. Hoje vivemos um tempo em que não queremos a esperança, preferimos a idolatria da segurança. Talvez seja um risco ficar no barco, à espera daquela madrugada, onde muitas vezes até sem lançarmos a rede, esperávamos o milagre de termos peixes a saltar para dentro da igreja. Mas como dizia o nosso querido Papa Bento, há 3 caminhos, 3 procissões, por onde o Santíssimo Sacramento não deixa de querer passar, por esses lugares de peregrinação, para que, ao encontrar-nos como Ele, sem fermento, sejamos alimentados, porque mesmo sem fermento, podemos ser o fermento que falta à Igreja e ao mundo. Sede o sal da terra, sede o fermento que falta. Isso é a esperança. Então, há 3 caminhos de peregrinação que nos levam até ao santuário, onde muitas vezes experimentamos o vazio e não a festa, as possibilidades e não já as concretizações, onde continuamos a viver estupefactos, feridos, sem respostas, onde experimentamos mais a ausência do que a presença. Mas essa também é a forma de comunhão eucarística. Então cultivemos em primeiro lugar a largueza, a magnanimidade, porque Deus é largo, Deus não é estreito. E se a porta, dizemos nós e a Escritura que é estreita, não é porque Deus seja estreito, como dizia Santo Agostinho, são tantos os que passam por ela, que por mais larga que fosse, não conseguimos passar todos ao mesmo tempo e de uma vez. Uma igreja que vai muito para além da promoção da devoção eucarística privada, pessoal, como se fosse possível comungar o Senhor sem comungar o mundo, como se fosse possível comungar o Senhor sem a fraternidade, como se fosse possível amar a Deus sem amar o próximo. E hoje é porventura o perigo mais ideológico que se atravessa discretamente nas nossas comunidades e que nos faz perder tempo em rivalidades, em ideologias, em categorizações de cristão de primeira e de segunda.
Com leigos têm medo das freiras, freiras têm medo dos padres, padres têm medo dos bispos e todos têm medo de todos. Ciúme, rivalidade. Para quê? Mas também tudo isso o Senhor consagra nesta barca que é a Igreja. Porque o Senhor não vive de ilusões, não vive de sonhos, vive da realidade. E é essa que Ele salva, é essa que Ele assume, naquilo que ela já tem de completo e naquilo em que ela é ainda um caminho que cada um de nós faz. A largueza de Deus, a oração, é o sangue da Igreja, é o sangue de Cristo. Bebei, que significa beber, significa participar em Deus, que se ama e que se entende, porque reza, porque gosta tanto o Pai do Filho. Porque é que o Filho não passa sem o Pai? Porque é que o Pai e o Filho não fazem nada sem o Espírito? Porque se rezam mutuamente e por isso se entendem. Se nós rezássemos a vida, se nós rezássemos as nossas comunidades, paróquias, movimentos, as nossas Eucaristias, as nossas igrejas cheias ou as nossas igrejas vazias, se nós rezássemos, quem já seríamos? Por mais genial que seja Shakespeare, não fomos batizados em Shakespeare. Fomos batizados no artista pobre, em Cristo. E por isso, queridos irmãos, o imenso tesouro da esperança que nós encontramos em Jesus é para nós um enorme desafio. Para não rejeitar o mundo, para não fugir do mundo, porque Deus fez-nos mundo, não há nós e os outros. Senhor, para quando eu te veja passar, ou tu tenhas a humildade de te fazer total, na vergonha das minhas mãos, que eu saiba, que eu descubra que a tua oração hoje já não é tanto rezar o Salmo 23 na cruz, porque me abandonaste. Mas a quem me abandonaste? A quem é que me entregaste? Estás nas mãos de quem, Senhor? A Igreja está nas mãos de quem? Cada um de nós está nas mãos de quem? E tu, Senhor, estás nas mãos de quem? Não entendo, Senhor, porque é que és tão humilde que aceita estar nas mãos de cada um de nós. E cada um de nós é a tua esperança. A esperança de Deus é cada ser humano. E tudo aquilo que Ele é capaz de fazer por amor puro, livre, gratuito, despojado, inteiro. Senhor, que cada um de nós não tenha que esperar pela morte para morrer. Não tenha que esperar pelo fim para começar a ser. Não tenha que desejar ser amado para poder amar. Então, Senhor, deixa-me rezar como Inácio de Loyola, que te dizia: recebe-me, recebe-me, faz-me pão no teu pão, com toda a minha liberdade, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo o que tenho, tudo o que eu possuo é teu. Tenho a tua assinatura em mim, Senhor, como esse pão tem a tua assinatura. Então que não nos chegue nada a não ser Cristo. Nada contra a arte,
nada contra a cultura, nada contra os fados da Marisa ou da Carminho, nada porventura contra os chutes e pontapés, nada contra as novas tecnologias nem a inteligência artificial. Mas nós sabemos que não nos chegam nem Camões, nem Pessoa, nem o António Vieira, que não nos chegam as velhas tradições, nem chegam as novas redes sociais, que não nos chega sequer a noite de Natal ou as férias da Páscoa, não nos chegam as vitórias da seleção, nem os nobres da literatura, não nos chegam os Jerónimos, nem Dom Vasco, nem porventura os pastéis de Belém, não nos chega Santo António, nem São João de Brito, nem São João de Deus. Estou a ver e tantos os santos que hoje aqui vamos hoje ver, estudar e amar. Só o Espírito Santo é capaz de garantir em nós a promessa da esperança que em cada um de nós Deus se faz ao fazer-nos no ventre da nossa mãe. E agora esse ventre chama-se Igreja. E a Igreja está grávida do futuro. E por isso não nos podemos nem esconder nem defender da esperança contra toda a esperança. Obrigado. Não fui a tempo. Já viram, seguramente, ou participaram em algum concerto em que depois do acorde final o maestro fica com a batuta no ar e ninguém bate palmas até que ele desce. Por uma razão. Porque não se pode correr para as palmas. Não se pode correr para as palmas. É preciso deixar que o silêncio nos ajude a absorver tudo, certo? Eu não fui a tempo. E as palmas e muita gente que se levantou é merecidíssimo, não é isso que está em causa. Mas, de facto, quando eu estava a ouvir o Padre Carlos a fazer esta extraordinária meditação e oração a Jesus, estava mesmo a pensar nisto. Vou-me levantar e antes de baterem palmas digo, espera aí, faça o silêncio. É verdade. É verdade. Meditemos para podermos digerir. Ao ouvir tudo isto, estava a pensar em duas frases que nos aparecem nos textos bíblicos também, porque de facto é uma riqueza extraordinária. É possível e continua a ser possível tirar coisas novas e coisas velhas deste tesouro. E creio que foi isso que sentimos nesta manhã, neste momento. Não faltam senão razões para corrermos ao encontro de Jesus na nossa pobreza e nosso desejo indigno, talvez, verdade, de lhe oferecermos a nossa presença como fermento. Mas é possível, naquilo que tem tantos anos, que nós conhecemos também, encontrar sempre a novidade de Deus e esse tesouro novo e velho. Padre Carlos, creio que em nome de todos nós, muito obrigado, porque nesta manhã alimentou a nossa esperança. Eu queria dizer ainda muito obrigado ao Padre Carlos, porque não celebramos antes a Eucaristia, mas creio que de alguma forma ele nos ajudou nesta manhã a tocar o corpo de Cristo. Certo? Foi isso que eu senti. Ele ajudou-nos a tocar o corpo de Cristo. Parabéns. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado.